Olá a todos. Hoje nós vamos mergulhar nos fundamentos da linguagem gráfica e no sistema Mongean. Imagina que você é um engenheiro e precisa enviar o projeto de uma peça complexa de um motor para uma fábrica em outro continente. Você não pode pegar esse motor, tirar uma foto dele e mandar para o engenheiro lá e pedir, ó, fabrica para mim. Porque a foto pode distorcer medidas ou até mesmo não conter as medidas necessárias que esse engenheiro precisará para montar essa peça, esse motor. Você precisa de uma linguagem universal que transforme o volume 3D em precisão 2D. E é aqui que entra a geometria descritiva. Ela é sistematizada por Gaspar Monge. O objetivo não é desenhar esse motor bonitinho e cheio de detalhes e marcas. O objetivo é transferir a realidade, o tamanho real daquele motor, o tamanho real dessa peça, para o papel sem perder 1 milímetro de informação. Porque quando o engenheiro lê o projeto que ele pegar, ele precisa de cada informação para fabricar essa peça. Então, vamos entender como esse alfabeto visual funciona. Objetivo, acabei de falar. E os elementos básicos, ponto, reto e plano. Tudo no universo gráfico nasce do ponto. Na geometria descritiva, o ponto é uma posição no espaço, e nós o batizamos com letras maiúsculas. Se eu desloco esse ponto, eu crio uma reta, que são as letras minúsculas. E se eu desloco essa reta lateralmente, eu crio um plano, que são letras gregas. Parece simples, mas a anotação ela é sagrada. Se você trocar uma letrinha maiúscula por minúscula, você está dizendo ao leitor que um ponto virou uma reta. Esse é o nosso rigor gramatical. Conceitos de projeções. Mas como jogamos isso no papel? Através das projetantes. Imagine raios de luz paralelos saindo do objeto e atingindo uma tela. Onde esse raio toca a tela, temos a projeção. E o que são os traços? E pense um prego furando uma tábua de madeira. O ponto onde o prego atravessa a madeira é o traço da reta no plano. Já o rebatimento é a técnica que usamos quando um objeto está torto ou inclinado. Nós giramos esse plano fictício até que ele fique de frente para nós, revelando o que chamamos de verdadeira grandeza, VG. Sem o rebatimento, desenharíamos círculos como se fossem ovais, elipses. Já no sistema Monge, temos os planos de projeção. Gaspar Monge, um matemático francês, ele percebeu que um plano só não bastava. Ele cruzou dois planos perpendiculares. O plano horizontal, pela letra π, e o plano vertical, π1. A linha onde eles se encontram é a famosa linha de terra, LT. Imagine que você coloca um objeto flutuando nesse canto da parede. Ele terá uma sombra no chão, uma projeção horizontal, e uma sombra na parede, uma projeção vertical. A épura, construção e leitura. A épura, o coração do sistema. Aqui está o segredo. Nós não andamos com maquetes 3D por aí. Nós usamos papel. A épura é o processo de abrir esses planos. Nós mantemos o plano vertical parado e giramos o plano horizontal para baixo, até que tudo vire uma folha só. Na épura, a distância do ponto até a parede vira o afastamento.
desenhado abaixo da linha da Terra. E a altura do ponto em relação ao chão vira a cota, desenhada acima da linha de terra. Aprender a ler uma épora é como aprender a ler matrizes, por exemplo. Você vê as coordenadas e ali o seu cérebro já monta o volume. As vistas ortogonais, para objetos complexos, a gente usa essas vistas ortogonais. A regra de ouro aqui é a correspondência. Se eu desenho a vista de cima, a planta, e a vista de frente, a elevação, as duas precisam estar perfeitamente alinhadas, por linhas de chamada. Né? Por exemplo, se uma peça tem um furo na vista de cima, esse furo tem que estar na mesma direção na vista de frente. É essa disciplina que impede os erros de montagem na indústria. Mudança de diedros e interpretação espacial. Então, por fim, temos aqui a noção de diedros. O cruzamento dos planos ele cria 4 espaços. No Brasil e na Europa, usamos o primeiro diedro. O objeto fica entre você e o plano. Nos Estados Unidos, usa-se muito o terceiro diedro. Mudar o diedro é como você mudar a perspectiva de observação, de onde você está vendo. Mas a lógica matemática de Monge permanece a mesma. Então, no final das contas, a geometria descritiva ela treina o seu cérebro para a visão espacial. Você para de enxergar riscos, né? Você para de... Oi, meu nome é Thiago e eu vou acabar dando continuação no que o nosso amigo Eri está falando. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais no sistema Monge, que é muito importante dentro da geometria descritiva, porque permite representar elementos tridimensionais em um plano bidimensional. A ideia principal desse sistema é utilizar projeções para conseguir analisar formas e posições no espaço de maneira mais simples e precisa. Agora, eu quero começar pelos planos. A gente tem diferentes tipos de planos, só que eles podem ser representados de diferentes formas, mas acaba que todas têm o mesmo objetivo, que é definir completamente a posição no plano. Eu vou começar com a primeira, que é por meio de traços. Ela é uma das formas mais utilizadas na representação, que são interseções dele com o plano de projeção, ou seja, horizontal e o plano vertical. Esses traços são muito importantes porque geralmente ajudam a visualizar a inclinação do plano e acabam entendendo como ele está orientado no espaço. Outra forma que eu posso falar é a apresentação de um plano por meio de 3 pontos não colineares. Isso acaba acontecendo porque 3 pontos que não estão na mesma reta determinam um único plano. A partir desses pontos, a gente consegue fazer as projeções e construir o plano na épora, onde a gente pode ver essa imagem aqui. A gente também pode representar um plano por uma reta contida nele e um ponto fora dessa reta. Essa combinação também define um plano único, já que o ponto determina a inclinação do plano em relação à reta. Então, independente dessa forma utilizada, o mais importante é sempre ter as informações suficientes para definir completamente o plano no espaço. Agora eu queria passar um pouquinho sobre os pontos no sistema Monge, onde a gente pode ver aqui. Tá, então esses pontos são representados por duas projeções, a projeção horizontal e a projeção vertical. A projeção horizontal é chamada de A1, representa a vista de cima do ponto. Ela fica localizada debaixo da linha da Terra e mostra afastamento.
que é a distância do ponto até o plano vertical. Já a vertical é chamada de A2 ou A, representa a vista de frente. Ela fica acima da linha da Terra e acaba mostrando a cota, que é a altura do ponto em relação ao plano horizontal. Um detalhe muito importante é que essas duas projeções sempre estão alinhadas, ou seja, na mesma linha, chamada garantindo ela. Correspondência. Além disso, um ponto no espaço pode ser definido por três coordenadas: a abscissa, que indica a posição, o terra, o afastamento e a cota. Com essas três informações, a gente consegue localizar exatamente o ponto no espaço. Então, sobre o que eu falei agora há pouco, eu vou mostrar essa foto aqui, onde a gente tem o plano horizontal e o plano vertical, a linha do terra, o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e, para finalizar, o quarto diedro. Agora eu vou entrar um pouquinho na área das retas. E a gente vai começar pela reta em posição geral, também chamada de reta oblíqua. Esse tipo de reta é inclinada em relação a dois pontos de projeção, ou seja, ela não é nem paralela e ela não é nem perpendicular a nenhum deles. Por causa disso, sua projeção, tanto horizontal quanto a vertical, elas aparecem inclinadas em relação à linha do terra. Isso acaba dando um problema, porque ela não mostra o real tamanho da reta. E ela não aparece na verdadeira grandeza. Então a gente vai ter que utilizar alguns dispositivos auxiliares para mostrar a verdadeira grandeza. Por isso que quando a gente trabalha com retas em posição geral, a gente precisa encontrar o tamanho real dela. Só que agora, em contraste disso, a gente acaba tendo as retas notáveis, que são aquelas que possuem posições especiais em relação ao plano, que acaba facilitando, porque em alguns casos a gente consegue visualizar diretamente a verdadeira grandeza da reta. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que está aqui nessa imagem, que é a reta horizontal. Ela é paralela ao plano horizontal. Então sempre vai aparecer o tamanho real na vista superior. Já a reta frontal é a paralela ao plano vertical. Então aparece em verdadeira grandeza na vista frontal. Também a gente tem outras retas perpendiculares ao plano. A reta de topo, que é perpendicular ao plano horizontal e aparece com ponto de vista superior. A reta de frente, que é perpendicular ao plano vertical e aparece com ponto de vista na frontal. Já a reta perfil, ela acaba sendo paralela ao plano de perfil, sendo assim melhor analisada nessa terceira vista. Agora, voltando à ideia de verdadeira grandeza, ela representa o tamanho real do segmento do espaço, porque nem sempre, como eu já tinha falado na reta ali, a gente nem sempre vai conseguir visualizar essa projeção. Então, quando o segmento está em uma posição particular, ou seja, paralelo ao plano horizontal ou vertical, uma dessas projeções mostra o tamanho real. Porque quando o segmento está em posição qualquer, ele acaba parecendo deformado nas projeções e precisando de métodos auxiliares para encontrar essa verdadeira face, essa verdadeira grandeza dele. E entre esses métodos, a gente tem a mudança de plano, onde a gente acaba criando um novo plano paralelo ao segmento. Outro, a gente pode falar um pouquinho sobre o rebatimento, que consiste em girar o plano até coincidir com o plano de projeção. E também a gente tem a rotação, onde a gente acaba girando o próprio segmento até colocar numa posição favorável e de fácil visualização. Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre o paralelismo e o perpendicularismo, que são relações importantes entre essas retas. Nesse caso, paralelismo elas só são consideradas quando duas retas são paralelas no espaço. Quando elas aparecem paralelas, tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, a gente tem